Paz do Senhor, meu povo, paz do Senhor, queridos, olhem para cá. Algumas pessoas fazendo os comentários aí no privado, no direct do Instagram. E é muita gente, então tô meio na correria essa semana, que é semana de prova, essa semana é outra, então olhem para cá. Eu tava aqui pensando numa coisa sobre a história de Jesus e João, que né, é bem próxima antes deles nascerem e durante a gestação dele. Como vocês sabem, o pai de João, um sacerdote chamado Zacarias, com a esposa Isabel, que era estéril, eles já eram avançados de idade. Ele então, cumprindo os dias do seu ministério e também participando de uma escala, entra no templo para fazer as suas obrigações, quando um anjo chamado Gabriel entra para ele para dizer assim: olha, Zacarias, tu vai ter um filho, o nome dele vai ser João, ele vai ser grande diante de Deus, ele vai ter algumas coisas que ele não vai poder fazer, mas tem uma coisa que eu preciso te contar. Ele vai ser cheio do Espírito Santo, ele vai ser o precursor do Messias, da luz do mundo, daquele que vem salvar a todos. Ele vai abrir caminho, ele vai preparar o caminho, anunciando o reino de Deus. É muito forte isso. E aí vai dizer que ele meio que duvida, e o anjo falou que porque ele duvidou, justamente ele ficaria mudo por um determinado tempo. E aí a Bíblia vai dizer que ele sai lá de dentro, o pessoal percebe que ele passou muito tempo e fica maravilhado, porque alguma coisa sobrenatural estava acontecendo. E é tão forte que, passado algum tempo, a esposa dele, Isabel, acaba engravidando, E ela coloca no coração dela de que tudo seria para a glória de Deus, não somente por ela ser estéril, mas por causa da idade. E o Zacarias está mudo, ele não conseguiu falar para ela ou passar o que o anjo teria dito. Passados uns 6 meses, o anjo desce à terra novamente e então vai ao encontro de sua prima, Maria. E diz que Maria então vai engravidar e que aquilo que será gerado dentro de Maria seria obra do Espírito Santo, porque seria justamente a continuidade do reino de Davi, da questão de sucessão. No entanto, esse rei seria diferente, porque o reino dele seria eterno, o reino dele não teria fim, e ele seria o Messias, o Salvador do mundo, a luz para a escuridão. E que a prima dela, o anjo revela a ela, estava grávida, ela era estéril, era de idade, mas não havia impossível para Deus. Então Deus quis fazer assim, e que justamente o filho dela iria ser aquele que estaria abrindo caminho para que fosse testificado que aquele que estava no ventre de Maria fosse indicado, dizendo que ele é o Filho de Deus. Passado um tempo, Isabel tem a criança, e aí, como homenagem ou como cultura de passar o nome dos pais ou do pai, quando eu falo dos pais, irmãos, é tipo avô, bisavô, tataravô, que é passado de geração em geração, tá bom? E então eles pensaram em colocar em homenagem ao pai, colocar o nome de Zacarias, ainda mais porque ele estava mudo. Mas ela diz assim: não, o nome do meu filho vai ser João. Aí eles olham para ele e dizem: mas como João, se não tem ninguém na tua família para fazer homenagem, para remeter o nome, como vai ser João? Eles resolvem ir onde Zacarias e dizer: Zacarias, diz aí qual é o nome do teu filho. Aí eles pegam uma tabuinha e ele vai escrever, e ele escreve o nome João. Na hora que eles ficam maravilhados, porque ela tinha falado lá dentro, e agora ele, sem ouvir, sem saber de nada, escolheu o nome do filho dele. E aí diz que durante toda aquela alegria ele acabou voltando a falar, e enquanto ele falava, ele exaltou o nome do Senhor, por entender que a mulher dele estéril, mas que Deus fazia da estéril uma de filho. E também a escolha de Deus permitir que eles fossem o pai daquele que seria o precursor de Jesus é muito forte, E aí a Bíblia é tão poderosa, que entre esses, intervalos, a gente percebe o quanto Deus vai confirmando tudo. Eu pulei uma parte que vai dizer que teve um dia que Maria subiu para a casa de Isabel. Quando chega na casa de Isabel, que Maria chega próximo da sua prima, João começa a pular dentro do ventre de Isabel. E Isabel é cheia do Espírito Santo, confirmando que o que está sendo gerado em Maria é
o Filho de Deus. E aí Isabel, tão cheia do Espírito Santo que ficou pela manifestação do filho dela ainda no ventre, a Bíblia vai dizer que ela começa a abençoar a Maria e também a Jesus. Pulando mais lá para frente, a Bíblia vai deixar um tempo, vai dizer que José precisava se apresentar no alistamento. E aí eles sobem, vão subir. E lá, durante toda essa correria deles, há uma coisa que eles têm que fazer, que é justamente apresentar o filho, como era a cultura também no tempo. E quando eles vão, eles encontram lá uma profetisa chamada Ana, viúva. Só passou 7 anos com seu marido, mas já tinha uma boa idade. E ela, quando vê que é Cristo, ela confirma, ela sente. E ela fica cheia de graça, porque o coração dela esperava a resposta do céu de salvação para os homens. E vai dizer que se aproxima um homem, né, trago àquele lugar pelo próprio Espírito Santo, porque ele recebeu uma promessa do Espírito Santo, que ele não morreria sem ver a Cristo, sem ver a salvação do mundo, sem ver a luz da escuridão, sem ver a resposta de Deus para salvar a humanidade. E aí vai dizer que quando ele percebe que é Jesus, ele pega Jesus no braço e confirma que Jesus é o Filho de Deus, a salvação do mundo. Olhe para cá e entenda por que eu estou falando isso. É que muitos de nós não estamos mais queimando pelas almas, não estamos mais queimando por salvação, não estamos mais queimando por vidas, não estamos mais queimando para que outras pessoas sejam salvas, nossos familiares, nossos amigos. Nós conseguimos passar uma semana toda sem evangelizar, sem entregar um folheto, sem falar de Jesus, sem colocar uma palavra evangelística, sem olhar para alguém e dizer: Jesus pode mudar a tua vida. E isso é justamente um dos sinais que o amor de muitos estão esfriando. E quem sabe você está ouvindo e desde dizendo: não, mas meu amor não está esfriando, eu só não estou evangelizando porque eu não tenho folheto, eu só não estou evangelizando porque nunca mais eu fui evangelizar na igreja. Psiu. Você não precisa de nada disso, de um artifício para dizer que você está evangelizando. Você tem que amar as almas, você tem que amar as pessoas, você tem que desejar que elas conheçam a Jesus, que elas tenham o mesmo fogo que te alcançou. E é por isso que é interessante que você perceba como está seu coração, sua paixão pelas almas, sua paixão por viver o chamado, viver o ministério, mas lembrando que não é somente sobre adoração, somente sobre rendição, é sobre ganhar almas para o Senhor. Tá bom? Pense nisso. Volte a queimar por almas, volte a amar almas, volte a desejar a salvação dos homens, volte a querer ter Cristo, a falar de Cristo, a passar Cristo e a anunciar Cristo. Como dizia João, que ele cresça e a gente diminua.